O ensaio estava bom. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais da igreja, Deus muito os abençoe. O pastor falou para mim assim, as crianças têm o seu momento agora. Antes de eu ler o texto sagrado, gostaria de aproveitar a oportunidade da minha fala, como sempre, Trago boas notícias da nossa última reunião do nosso presbitério, que foi ontem. Ontem passamos o dia reunidos na Igreja Presbiteriana da Araçoiaba da Serra. Muitos documentos foram decididos. Este presbítero trabalhou muito na reunião, muito. Foi uma semana bem trabalhosa para mim. Mas a boa notícia que eu quero trazer dessa reunião, e que é o objeto das nossas orações, é que o nosso missionário Tiago Charaba foi recebido como candidato ao Sagrado Ministério. O presbitério entendeu a excepcionalidade da formação e da situação do Tiago lá no norte do Iraque, e ele foi recebido então como candidato já. E daqui para frente, já os preparativos, se Deus quiser, no final do ano que vem, nós possamos ordená-lo. Então, eu rogo à igreja que ore de maneira especial por essa causa, o nosso irmão lá, pregando entre os curdos, entre refugiados, um lugar dificílimo para a proclamação do evangelho, e ele como missionário tem se dedicado, e o desejo dele é que ele possa exercer plenamente isso, como pastor presbiteriano, podendo ministrar os sacramentos, poder batizar e tudo mais. Então, eu rogo que os irmãos orem pelo Tiago, orem pelo trabalho dele lá, e que esse ano ele também tenha essa tarefa extra de preparar trabalhos acadêmicos, fazer os estudos complementares. Eu e o reverendo estaremos na comissão que estará dando esse suporte a ele, então ele estará protegido por nós. Mas dito isso, vamos lá, irmãos, Mateus capítulo 13. Os irmãos que têm as suas Bíblias, eu não usarei a projeção. Eu tinha duas opções, ou preparava o sermão, ou preparava a apresentação. Fiz a escolha do sermão. Senão teríamos só uma boa apresentação. E um sermão, mais ou menos. Mateus capítulo 13, versículos 47 a 52. Estamos com a série de mensagens das parábolas do reino. Que a princípio, quando lemos rapidamente, havemos assim como um texto simples, um texto claro, um texto de fácil entendimento. E eu classifico este comentário como lê do engano. Lê do engano. São textos dificílimos, textos profundos, textos que revelam pensamento do Senhor Jesus, os seus ensinos, e que demandam trabalho nosso na hora de interpretá-las. Mateus 13, 47 a 52. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Respondeu-lhe, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Se eu fosse dar um tema para a minha mensagem nesta noite, seria a missão da igreja. Diante da realidade do reino de Deus e diante da realidade do juízo de Deus que essa parábola apresenta, a nossa resposta é a proclamação do evangelho, a nossa resposta é a missão. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai Santo, em nome de Jesus, mais uma vez, nós clamamos e rogamos a Ti, que o Senhor fale ao nosso coração nesta hora, Senhor. Que nós, de maneira alguma, possamos ser impedimentos para que o Teu ensino bendito alcance
mente e coração dos nossos irmãos nessa noite. E que a tua palavra possa produzir os frutos necessários para o crescimento e o fortalecimento da tua comunidade, da tua igreja reunida aqui nesta hora. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficar sofrendo aqui, meus irmãos, com o meu notebook aqui, mas vamos lá. O convite do Evangelho, então, como eu disse, entre a realidade do reino e do juízo, a missão da igreja. O convite do Evangelho precisa ser feito a todas as pessoas. Todas as pessoas. Não é da nossa competência escolhermos aqueles que serão alcançados pela graça de Deus. Tema dos estudos da nossa classe de escola dominical. A Bíblia não nos deixa dúvida sobre isso. Na grande comissão, Jesus disse aos seus discípulos e à igreja de todos os tempos: vão e façam discípulos de todas as nações, afirmando que o convite do Evangelho deve ser feito a todos os ouvidos do mundo, todos. A Escritura claramente ensina que o Evangelho precisa ser pregado a todos. Somos limitados aos meios que Deus definiu para conduzir as pessoas à salvação. Deus estabeleceu esse método. E o meio mais importante é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Precisamos ter sempre em mente a centralidade da igreja na pregação do Evangelho, a centralidade da igreja nos propósitos eternos do Senhor e seu papel único como proclamadora da mensagem divina aos homens. De certa maneira, é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando com as parábolas do reino. O Evangelho sendo pregado a todos. E o método que o Senhor estabeleceu é a pregação, é a proclamação da mensagem divina a todos. Antônio Roquema faz a seguinte afirmação, e leio literalmente: a vocação da igreja pode ser definida assim. Essa é a nossa vocação. A oferta da salvação em Cristo às pessoas, junto com o convite para aceitar a Cristo em arrependimento e fé, para que recebam o perdão dos pecados e tenham a vida eterna. Qual é a vocação da igreja? A proclamação do Evangelho bendito do Senhor às pessoas, o convite para aceitar a Cristo em arrependimento e fé, para que recebam perdão dos pecados e tenham a vida eterna. Diante disso, meus irmãos, uma pergunta deve ser respondida por nós nesta noite, à luz do texto que lemos, dessa parábola do homem que lança a rede. Qual o compromisso da igreja diante da manifestação do reino de Deus e da realidade do juízo de Deus? Nós temos um compromisso. Qual é o nosso compromisso diante da realidade do reino de Deus, da manifestação do reino de Deus e do juízo de Deus anunciado nessas parábolas? É o que queremos fazer nesta noite, responder essa pergunta. Primeira questão que eu levanto é: se o propósito das parábolas do reino é preparar os discípulos para o cumprimento da missão, é, portanto, fundamental termos uma compreensão clara sobre o reino de Deus. Se o propósito das parábolas do reino é preparar os discípulos para o cumprimento da missão, se nós anunciamos esse reino bendito através do Evangelho, é fundamental termos uma compreensão clara sobre o reino de Deus. O reino dos céus é ainda semelhante, versículo 47. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Pastor Guilherme nos trouxe pontos sobre essa perspectiva do que é o reino de Deus, e ele afirmava que o reino de Deus não é uma ideia, o reino de Deus não é uma conjectura, o reino de Deus não é um conceito, o reino de Deus não é uma abstração, o reino de Deus é o Senhor Jesus encarnado, é o Senhor Jesus. Nós gostamos dessa ideia de abstração, né?
porque daí é algo distante, algo abstrato, algo incompreensível, e a gente está tranquilo porque não tem nenhuma responsabilidade diante disso. O tema do reino de Deus, portanto, meus irmãos, passa por toda a palavra de Deus, por toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, focalizando o propósito de Deus para a história do mundo. O propósito de Deus. Nada é por acaso. O termo técnico teológico para isso é a economia de Deus. O modus operandi de Deus. Deus tem um propósito para toda a história do mundo. No Antigo Testamento, Deus declarou que exerceria o seu reinado, sempre apontando para a realidade de Cristo Jesus. Daniel 4:34 nos faz a seguinte afirmação, um texto muito conhecido. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento. Vocês lembram naquele tempo que ele estava como um animal. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Um pagão, diante da realidade daquilo que ele havia sofrido, e quando ele tem a sua humanidade restaurada, qual é a sua resposta? Cujo reino é de geração em geração. Por isso eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Então Deus declarou que exerceria esse reino. O reino de Deus, o reino dos céus. Também o profeta Isaías, estabelecendo o seu reino por meio do seu rei escolhido, o Messias prometido, novamente apontando para a realidade de Cristo. Um texto por demais conhecido dos irmãos, e que será muito lido agora no mês de dezembro. Isaías 9, 6 a 7, nos faz a seguinte afirmação: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Então o reino de Deus é estabelecido por meio do rei escolhido, por meio do Messias prometido, que é Cristo Jesus. Então percebemos essa realidade do reino de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, esse reino vem com Jesus, o Messias, como uma realidade universal, existindo onde quer que o senhorio de Jesus seja reconhecido com arrependimento, fé e obediência. O reino de Deus vem com Jesus, o Messias. Colossenses 1, 13 a 16, fundamenta esse ponto da minha fala. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou do reino das trevas, ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse é o reino de Deus, onde todas as coisas foram criadas por meio dele, Jesus Cristo, e para ele, para o louvor da sua glória.
Então, meus irmãos, nos aproximando da parábola da rede agora, J. Packer faz a seguinte afirmação sobre Jesus Cristo e sobre o Messias e sobre a realidade do reino. J. Packer: Jesus, cito literalmente, Jesus, o soberano designado, ungido pelo Espírito e cheio do Espírito, morreu, ressuscitou, ascendeu e está agora entronizado no céu como governador sobre todas as coisas. Rei dos reis e Senhor dos senhores. A vinda do reino significou um novo estágio na história da redenção. A vinda do reino de Deus em Jesus Cristo significou um novo estágio na história da redenção. O Messias chegou, redimiu e retirou-se para o seu reino com a promessa de que viria novamente. Essa é a realidade, meus irmãos. Jesus Cristo soberano, ungido, cheio do Espírito Santo, que morreu, ressuscitou, ascendeu e agora está à destra de Deus Pai, cheio de glória e de verdade. E o que isso significou? Significou a vinda do reino de Deus, um novo estágio na história da redenção, aquilo que as Sagradas Escrituras chamam de os últimos dias, esse tempo da espera, como eu disse na minha última mensagem domingo passado. Importante, meus irmãos, as parábolas do reino então estabelecem um valor correto de tudo. Foi o que o nosso irmão Guilherme pregou pela manhã. A parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor, estabelece uma nova percepção de valores. O valor correto de tudo, uma nova economia nos é apresentada. É o tesouro escondido no campo, é uma pérola de grande valor. Uma nova forma de olharmos, de valorarmos as coisas. E a pergunta que fazemos, e é importante fazermos nessa hora, é: como você estabelece os valores? O que você considera valoroso ou não? Como você considera aquilo que é importante ou não? Aprendemos pela manhã isso. E é importantíssimo isso. Diante da realidade do reino de Deus, diante da realidade da obra da salvação, diante da realidade que haverá novo céu e nova terra, como as demais coisas são valoradas por nós? Como? E a pergunta que fazemos é: como respondemos a essa nova conjuntura? Como aprendemos? Existe uma nova economia, existe uma nova dinâmica, existe uma nova forma de percebermos a realidade, de percebermos o valor das coisas. Jesus apresenta isso. Como agora nós vivemos nessa nova conjectura, nessa nova realidade? Com essa inversão de valores. Aquilo que era importante não é mais importante. Aquilo que estava em primeiro lugar já não estava em primeiro lugar. Pois quem quer ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por causa de mim, ganhá-la. Há uma inversão de valores. A gente não compreende bem isso. A gente não compreende, por exemplo, um moço bonito, um moço inteligente, uma esposa bonita, inteligente, cheio de possibilidades, cheio de competências, de capacidades, diz o seguinte: nada dessas coisas tem valor. Eu quero ir para o Iraque. Eu quero pregar o evangelho entre os curdos. Eu quero gastar minha vida, minha juventude, por amor a um povo totalmente estranho a nós. Como nós compreendemos isso? Esses dias a amiguinha da Laena, lá da igreja de Moema, arrumou um namorado. O pai da amiguinha dela
Maressa falei o nome dela aqui. O pai dela é pastor. Daí perguntaram para ela, mas você já não acertou na nascença, né? Filha de pastor. E agora vai namorar um pastor? Como é que pode? Errou na entrada, errou no meio. Mas por que nós fazemos esse tipo de comentário? Por quê? Porque qual é a régua que nós estamos estabelecendo aquilo que é precioso? Se você falar para a Kathleen assim, tem coisa mais maravilhosa que ser casada com um pastor? Esses dias ela falou para mim, é lindo mesmo, numa mensagem. Eu falei, o seu lindo eu já deixei na igreja. Ela respondeu para mim, é lindo mesmo, El. Você vê? Que o amor não faz, né? Mas enfim, essa é a lógica do reino de Deus. Para nós, ilógica. E esse é o perigo, meus irmãos. Quando a frequência da nossa vida, as nossas ações e as nossas reações estão alinhadas, equalizadas com uma cultura estranha à palavra de Deus. De certa forma, é isso que as parábolas do reino de Deus vêm nos ensinar. Existe um jeito de se viver diferente. Existe um jeito crente de se viver. Então, como respondemos a essa nova realidade? Segundo ponto da minha fala. A tarefa da igreja é fazer visível o reino invisível através da proclamação do evangelho. Qual é a tarefa da igreja? Como resposta ao reino de Deus, como resposta ao amor de Deus que se fez carne e habitou entre nós em Cristo Jesus, morrendo na cruz do Calvário. A nossa tarefa é fazer visível o reino invisível através da proclamação do evangelho. Cito novamente o versículo 47. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede aqui, lançada ao mar. Essa é a ideia. Lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie, porque nós não escolhemos. Nosso compromisso é proclamar. Nosso compromisso é anunciar. O nosso compromisso é pregar. O nosso compromisso é fazer visível o reino invisível através do nosso testemunho, através da nossa vida, através das nossas ações, através do estabelecimento de uma vida que reflete uma realidade de valores compatíveis com o reino de Deus. A obra que Cristo fez pela salvação precisa ser clara e cuidadosamente anunciada. A tarefa da igreja é fazer visível o reino invisível através da pregação do evangelho. Portanto, a obra que Cristo fez pela salvação precisa ser anunciada por nós de maneira clara e cuidadosamente anunciada. Hoje pela manhã, o pastor apresentou à igreja Felipe e o Rafa, que estão nesse momento de preparação para serem enviados ao sagrado ministério. Final de 2025 eles vão para o seminário, se Deus assim o permitir. 4 anos de seminário. Vamos contar? 2 anos pré-seminário. 4 de seminário deu quantos anos? 6. De 0 a 3 anos de licenciatura. Temos o nosso licenciado lá, o Luiz Felipe. Vamos colocar 2 anos. 8 anos. Então, em nossa denominação, quantos anos demora para um ministro ser ordenado? 8 anos, 9 anos. É um longo tempo, porque temos essa preocupação, que essa mensagem do evangelho precisa ser clara, precisa ser cuidadosamente anunciada. Mateus 24:14 faz essa afirmação. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E será pregado este evangelho de maneira cuidadosa, de maneira fundamentada, de maneira séria,
por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Essa é a nossa preocupação, essa é a preocupação dos nossos irmãos pastores em nossa comunidade. Então, se a tarefa de Cristo, se a tarefa da igreja é tornar o reino visível, invisível visível, nós temos que ter cuidado com esta mensagem. E se nós somos testemunhas vivas do Evangelho de Cristo, nós precisamos ter cuidado com o nosso testemunho, com aquilo que eu falo, com os meus posicionamentos. Se eu não sei sobre determinado tema, apliquemos a sabedoria de Provérbios. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. O presbítero vai ficando mais velho, pode falar essas coisas. Então é isso. Cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que vivemos, com aquilo que fazemos. A mensagem deve ser pregada, meus irmãos, isso é importantíssimo. A mensagem deve ser pregada com fidelidade, com sensibilidade e com pertinência. Quero ler com vocês, Colossenses, mais uma vez, 1, 26 a 28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, meus irmãos, a mensagem tem que ser pregada com fidelidade. Fidelidade a quê? A palavra de Deus, a revelação especial de Deus. Por isso, esse cuidado que temos. Não é aquilo que nós achamos, não é aquilo que nós pensamos. A pregação do Evangelho, ela tem um caráter normativo, estabelecido pela revelação especial de Deus nas Sagradas Escrituras. Isso é fidelidade. Não algo que vem da nossa mente também. A sabedoria dada pelo Espírito Santo à igreja, para que homens capazes e cheios do Espírito Santo tenham a capacidade de compreender e aplicar os mistérios de Deus para o nosso tempo. Isso é um desafio, meus irmãos. Nós estávamos na nossa aula de EBD, um tema meio controverso, né? Deus proclama o Evangelho a todos, deseja que todos sejam alcançados, mas a mensagem alcança só os eleitos. É um paradoxo. Daí falei para a irmã lá, na irmãzinha na EBD, falei assim, fique tranquila com as suas dúvidas. Santos homens no passado demoraram 300, 400, 500 anos de reflexão para chegarem a um consenso. Então, calma, mas fidelidade. Existe uma norma que estabelece e que guia o conteúdo da nossa mensagem, a palavra de Deus. Sensibilidade, meus irmãos. Temos que compreender o nosso tempo, a realidade dos nossos dias, as especificidades de cada ser humano. Não podemos ser insensíveis ao contexto histórico de cada um. O Evangelho é pregado para a gente. O púlpito tem que ter sensibilidade para isso. Anunciamos a palavra de Deus, sim, mas entregamos essa mensagem, compreendendo a limitação das pessoas, o contexto das pessoas, a realidade de cada um. É muito fácil repetirmos verdades bíblicas ao ar. Temos que ter sensibilidade e pertinência. Temos que responder às perguntas que a nossa geração está fazendo. Vejam a preocupação do nosso pastor em
refletir sobre as séries, sobre as mensagens, sobre aquilo que estará sendo pregado em nossa igreja. Porque existem respostas a serem respondidas. A nossa sociedade tem demandas e nós precisamos esclarecer essas dúvidas à luz da pregação da palavra de Deus. Por isso, pertinência. E esse é um grande, e fica a minha crítica aqui. Às vezes, muitos pregadores sobem aos púlpitos e começam a responder questões que ninguém está fazendo. A nossa preocupação aqui é responder as perguntas que as pessoas estão fazendo. Lemos a nossa confissão de fé de Westminster, texto caríssimo para o presbítero aqui. É o símbolo de fé da nossa igreja, um dos símbolos de fé da nossa igreja. Mas temos que entender que foi uma resposta do Senhor para aquela geração, que precisamos ler a nossa confissão com as demandas do nosso tempo e aplicá-la à nossa realidade. A nossa realidade. Jonathan Edwards, um dos homens mais capazes que os Estados Unidos já produziu, um santo. Certa feita ele foi agora, contemporaneamente acusado sobre a questão da escravidão, que ele tinha escravos. Foi uma celeuma. E eu dizia aos meus amigos, nós precisamos entender a realidade do nosso irmão no seu contexto histórico. Eu não posso analisá-lo à luz da minha realidade hoje. Então, pertinência. Fidelidade, sensibilidade e pertinência. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, aos quais Deus quis sensibilidade, dar a conhecer, seja qual a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Pertinência, advertindo a todo homem, ensinando todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito. E aqui uma tradução não é muito boa, maduro em Cristo. Eu fiz aqui o uso da Almeida Revista e atualizada, e ela não é muito feliz nessa tradução aqui. Terceiro ponto aqui, desse segundo. O convite ao chamado do evangelho deve ser feito a todos, recolhendo peixes de toda espécie, final do versículo 48. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, assentados, e escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Mateus 11, 28 nos diz o seguinte: e vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A mensagem do evangelho tem que ser pregada a todos. Nós não podemos fazer escolhas. Nós não podemos selecionar com a nossa capacidade limitada aqueles que estão aptos ou não a responderem sim ao chamado do evangelho. Então, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A competência é do Espírito Santo, aplicar a obra da regeneração naqueles que o Senhor ele escolheu desde antes da fundação dos tempos. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber da graça, a água da vida. Então o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, propondo que a tarefa da igreja é anunciar o evangelho a todos. Chego ao terceiro e último ponto da minha fala. A tarefa da igreja, então, ela compreende a realidade do reino de Deus. Como resposta a isso, ela proclama esse reino, mas nós temos que ter um pano de fundo que dá suporte a tudo isso. A tarefa da igreja, então, é anunciar o juízo de Deus. O juízo de Deus. Haverá um fim de todas as coisas. A maldade um dia terá fim. A iniquidade um dia terá fim. Nossos olhos têm que contemplar esse juízo de Deus, para que o nosso coração encontre paz, para que o nosso coração encontre segurança. Versículo 49 diz assim: assim será na consumação do tempo.
No juízo de Deus sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Haverá um juízo para os maus. Um juízo. As mensagens de Malaquias ainda estão ressoando em nosso coração. Ressoando em nosso coração. Quando aqueles incrédulos israelitas afirmavam que os maus estavam se dando bem, lê do engano. Porque haverá ali choro e ranger de dentes. No juízo, meus irmãos, todos darão conta de si mesmos a Deus. E Deus, através de Cristo, dará a cada um segundo o que tiver feito. Vamos lá, Romanos 2, 6 a 8, para fundamentar este meu ponto. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, no juízo, todos darão conta de si mesmos a Deus. E Deus, através de Cristo, dará a cada um segundo o que tiver feito. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O conhecimento do juízo futuro é sempre um chamado ao arrependimento presente. O conhecimento do juízo é sempre um chamado ao arrependimento presente. A realidade da ira de Deus. Somente o arrependido estará preparado para o juízo quando ele vier. Somente aqueles que se arrependeram e creram e entregaram suas vidas a Cristo Jesus estão preparados para quando o juízo vier. E se este fosse o dia das nossas vidas? Se fôssemos a geração mais agraciada de toda a história, se não passássemos pelo dano da primeira morte, se hoje o Senhor Jesus retornasse, você estaria preparado para recebê-lo? Você é aquele que em arrependimento diria ao Senhor, sim? Como está a sua vida, meu irmão? Como você tem vivido? Usando a sabedoria do capital inicial, o que você tem feito quando ninguém está vendo? O que você tem feito? Cito agora uma frase muito conhecida do C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Quanto do tempo da sua vida você tem investido naquilo que é eternamente inútil? Quanto do seu tempo, da sua vida, da sua capacidade você tem investido? Porque tudo que não é eterno no dia do juízo de Deus será eternamente inútil. Caminhando para o fim da minha fala, o Senhor Jesus termina a parábola da rede fazendo a seguinte indagação: entendestes todas estas coisas? É a pergunta que eu e o Guilherme fazemos para vocês. Vocês compreenderam todas essas coisas? Vocês compreenderam a realidade do reino de Deus? Vocês compreenderam a realidade do mal? Vocês compreenderam que existe uma nova economia movimentando a realidade daqueles que são do Senhor? E ele continua com a seguinte afirmação, versículo 52. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O
que isso significa, meus irmãos? Isso nos ensina que devemos nos manter fiéis à palavra de Deus. Não posso perder a oportunidade, tá, irmãos? Não carece fazer atualização dela, tá? Fecho aspas. Coisas antigas. E responder aos desafios do tempo presente. Coisas novas. Como nós seremos fiéis àquilo que nós ouvimos nessa série de mensagens? Entendendo que a palavra de Deus responderá e nos capacitará para sermos testemunhas fiéis do reino de Deus, que já está entre nós, e que o Senhor concederá a nós em fidelidade resposta para as demandas do tempo presente, coisas novas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração nesta noite. Amém. Pai, nós queremos te agradecer profundamente pelo teu amor em Cristo Jesus, porque o Senhor nos chamou, ó Deus. Apesar de nós, o Senhor é fiel, ó Pai. O Senhor cumpre as tuas promessas. Nós te louvamos por isso. Que essa palavra, Deus, pregada, possa ecoar durante a semana nos nossos corações. Que nós possamos compreender, ó Deus, as realidades do teu reino, a realidade tangível do reino que é o próprio Cristo, Senhor, e como isso tem desdobramentos práticos para a nossa vida, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos dê a capacidade, Senhor, de testemunhar, de proclamar, ó Deus, o teu evangelho à cidade de Sorocaba, aos nossos amigos e familiares. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.